Olá, bem-vindos a mais uma temporada de podcasts da Megawatt. Eu sou Rodrigo Polito, jornalista da Megawatt, e o tema desta temporada será o hidrogênio sustentável e suas formas de produção, tema que tem ganhado cada vez mais notoriedade devido à oportunidade para o Brasil de se posicionar competitivamente no mercado global, no âmbito do processo de transição e segurança energética. Neste primeiro episódio, vamos conversar sobre as diferentes formas de produção de hidrogênio e a posição do Brasil em relação ao restante do mundo. Para isso, contamos com a participação de Heloísa Borges, diretora de Estudos do Petróleo, Gás e Biocombustíveis da Empresa de Pesquisa Energética. A estatal é um dos atores que lidera os estudos sobre o desenvolvimento da indústria de hidrogênio no Brasil. Na opinião da diretora, é importante garantir a neutralidade tecnológica no hidrogênio de baixo carbono, para assegurar o desenvolvimento de mercados sem barreiras para determinadas alternativas. Espero que gostem. Muito obrigado pelo tempo e a disponibilidade para conversar conosco. E como esse é o primeiro episódio dessa nova temporada focada em hidrogênio, eu acho que seria legal a gente começar, Luísa, a gente explicando um pouquinho para a nossa audiência, porque é um tema que está muito aquecido. Nossa, é comum a gente ver notícias na mídia sobre anúncio de investimentos, de projetos de hidrogênio, é muito comum. E se a gente pudesse explicar um pouquinho o que é em si, né, o hidrogênio e esse mercado promissor, e o que isso representa em termos de energia e qual a importância para o mercado. Bom, vamos lá, Rodrigo. Obrigada pelo convite, agradeço aos ouvintes que estão aí investindo tempo para aprender sobre esse tema novo. O hidrogênio, ele na verdade, eu falei novo, mas ele na verdade não é tão novo assim. A tecnologia, ela já é conhecida, as oportunidades energéticas de hidrogênio, a gente já vinha estudando há bastante tempo no Brasil, no mundo, nas universidades, nos centros de pesquisa. E o que aconteceu mais recentemente para a gente ter essa impressão de que tivemos um boom do hidrogênio? Ele ganhou maior relevância na estratégia energética e climática dos países, porque ele oferece uma alternativa para alguns setores. Lembrando que nesse processo de transição energética que a gente passa, o que a gente quer? A gente busca reduzir as nossas emissões de gases de efeito estufa como mecanismo para combater ou para limitar o aquecimento global, as mudanças climáticas. Bom, e quando o mundo começou nesse desafio, a gente começou a perceber que para alguns setores a gente tinha tecnologias, a gente tinha estratégias, a gente tinha rotas muito prováveis. Então, por exemplo, na energia elétrica, na produção de energia elétrica, a gente avançou nas renováveis, temos aí as renováveis entrando na matriz energética de vários países, inclusive do Brasil, que já era bastante renovável. Avançamos nos transportes de veículos leves, por exemplo, na tecnologia dos carros a biocombustíveis, dos carros híbridos, dos motores elétricos. Só que alguns setores são setores que a gente chama de setores de difícil abatimento. Em inglês, a gente ouve muito o termo em inglês, chama hard to abate. O que são os setores hard to abate? São aqueles setores para onde essa tecnologia de descarbonização ela não está tão desenvolvida, a maturidade dessa solução não está tão desenvolvida. Então, na hora que a gente olha aonde que a gente quer ir, o quão rápido que a gente está se movimentando, a gente começa a buscar alternativas. E aí o hidrogênio, ele apresenta uma solução interessante, que tem um potencial muito bom para esses setores. Quais são eles? Petroquímicos, refinarias, transporte marítimo de longo curso, cimento, aço, setores que são muito eletrointensivos e que ainda não têm soluções tecnológicas avançadas. Ele também representa uma solução interessante para um problema que a gente tem, que também, de novo, não é um problema, desculpa, um desafio, quando a gente pensa em como estocar energia. Aí na Megawatt a gente vê várias publicações, várias informações sobre baterias, né? Sobre o desenvolvimento de bateria, de célula-bateria, como forma de estocar energia, principalmente se a gente aumenta numa produção de energia elétrica de fontes renováveis, a fonte renovável ela é não despachável, pode ser que a gente consiga produzir não exatamente no momento que a gente quer usar, e a gente precisa estocar essa energia. O hidrogênio também parece ser uma solução boa para estocar energia. A gente estoca ela na forma de hidrogênio. Então, ele é uma molécula de energia que aparece, tem um potencial muito bom
para contribuir para esse nosso processo de transição energética. Já linkando com uma outra pergunta, assim, é comum a gente ver na mídia hidrogênio verde, hidrogênio azul, hidrogênio amarelo, enfim, tem uma paleta de cores para hidrogênio. Eu ia te pedir para explicar um pouquinho essa questão das cores, mas até existe também, a gente já começa a ver um movimento em alguns fóruns que criticam essas cores também, porque criam tipo um estereótipo também. Mas o que a gente pode explicar um pouco dessas cores e por que se usa também outras nomenclaturas, outras formas de dizer hidrogênio sustentável, hidrogênio de baixo carbono? Como é que a gente pode explicar isso também? Excelente pergunta, Polito. A gente realmente começou a pensar, a gente pensa no hidrogênio como um arco-íris, né? E o arco-íris, cada um tem sua cor predileta, mas todas as cores, elas são importantes para o arco-íris ficar bonito, né? As cores, elas começaram a ser identificadas a partir das rotas tecnológicas de produção. O que hidrogênio é? Hidrogênio é uma partícula, uma molécula de energia. O que a gente quer é a moléculazinha de H2. Como que a gente consegue essa molécula de H2? Pode ser de várias formas diferentes. Normalmente, a gente aproveita uma outra molécula, uma outra substância, e ela tem que passar por um processo de produção para a gente ficar com aquela molécula de hidrogênio puro. Isso pode ser feito de várias formas. A gente já faz isso. É importante a gente saber que a gente já produz hidrogênio, a gente já usa hidrogênio no mundo. Tem empresas que já trabalham nisso. A gente, no Brasil, inclusive, já tem fábricas de produção de hidrogênio. Mas a gente faz isso de uma forma que ainda emite gases de efeito estufa. Essa forma conhecida é o tal do hidrogênio cinza, que a gente chama. Cinza porque ele é ou do processo de refino ou a partir do gás natural. Como que é esse processo que a gente já conhece? A gente pega um combustível fóssil, principalmente o gás natural, a gente faz um processo que a gente chama de reforma a vapor do gás natural, separa a molécula do hidrocarboneto. O hidrocarboneto é hidrogênio e carbono, misturado de várias formas. Separa, quebra a molécula do hidrocarboneto, fica com H2 e sobrou carbono. Por que a gente precisa avançar em outras formas? Porque na hora que esse carbono fica livre, a gente emite o carbono na atmosfera. Que, se vocês ouviram a minha resposta à primeira pergunta, é o que a gente não quer. Então, esse processo que a gente já conhece, que já é economicamente viável, que a gente já produz hidrogênio para um monte de coisa, a gente precisa aprimorar. E aí a gente começa a buscar alternativas para ter, então, o hidrogênio, que é aquela molécula que pode representar uma solução boa para os setores de difícil descarbonização, mas a gente quer fazer isso sem emitir carbono na atmosfera. E aí, uma solução possível, e a primeira solução que a gente começou a detalhar na EPE, é a gente fazer isso a partir da tecnologia que a gente já conhece, que é o hidrogênio azul. O que é o hidrogênio azul? Ele é esse processo a partir da reforma a vapor do gás natural, que o que a gente faz? A gente captura o carbono. Então, ao invés de emitir o carbono, você captura o carbono e aí você produz um hidrogênio limpo, um hidrogênio com baixo teor de carbono, porque a gente não emitiu na atmosfera. A gente pode fazer uma outra coisa com esse gás natural também. A gente pode fazer um processo que a gente chama de pirólise do gás natural. Ao invés de fazer a reforma a vapor, você faz a pirólise do gás. É um outro processo. E aí, ao invés de capturar o carbono, esse carbono ele fica um subproduto sólido, chama negro de fumo, que a gente utiliza na indústria. A gente também precisa desse subproduto, desse carbono, para vários outros processos. E aí, esse processo, que a gente, ao invés de capturar o gás carbono, a gente fica com o sólido dele, ele chama pirólise, esse é o hidrogênio turquesa. Poxa, mas a gente vem ouvindo muito, você falou, a gente ouve muito de hidrogênio verde. O que é o verde? O verde está associado à fonte renovável. É um outro processo. O que a gente faz? A gente pega a água, lembrando das nossas aulas de escola, água é H2O, então a gente já tem o H2 na água, e a gente quebra essa molécula da água, esse processo se chama eletrólise. Eletrólise porque você usa muita energia elétrica. Então, essa energia elétrica, para esse hidrogênio ser limpo, ser renovável, tem que vir de uma fonte renovável. Não adianta a gente gerar energia elétrica a carvão para produzir hidrogênio. Então, a gente está avançando aí na energia hidráulica, solar, eólica, que são fontes renováveis. Você pega essa eletricidade da fonte renovável, faz a eletrólise da água, fica com a molécula de hidrogênio e verte o oxigênio na atmosfera. Esse é o hidrogênio verde. É uma excelente rota tecnológica, mas ainda precisa avançar muito em termos de escala e em termos de custos, porque é uma tecnologia que ainda
precisa desse avanço. A gente tem outras, a gente pode fazer essa mesma eletrólise da água a partir da energia nuclear, e aí nesse caso seria o hidrogênio rosa, que a gente chama, né, a partir da energia nuclear. E aqui no Brasil a gente tem uma grande rota, um potencial bacana que a gente está vendo, que é a partir da biomassa. Então a gente pode usar tanto a biomassa no processo de reforma a vapor, quanto produzir hidrogênio a partir do próprio etanol. E aí a gente também consegue a molécula de hidrogênio a partir de uma fonte renovável. Aqui a gente chama esse biomassa, o hidrogênio a partir da biomassa, de verde musgo, o dark green, né? Então as cores são isso, as cores elas identificam a forma, o processo pelo qual a gente obteve hidrogênio. E por que a gente agora está migrando, a literatura está migrando, inclusive o Brasil, na nossa estratégia a gente fala isso, que o objetivo é hidrogênio de baixo carbono? Porque a gente não quer privilegiar uma rota tecnológica específica. O objetivo que a gente precisa é um hidrogênio de baixo carbono que apresente uma solução para a descarbonização daqueles setores difíceis de descarbonizar e que seja economicamente viável. Qualquer solução que se apresente, ela vai depender das especificidades do país, da disponibilidade de fontes renováveis em cada país, da disponibilidade de recursos tecnológicos. Então, o mundo agora a gente está migrando para, ao invés de escolher rotas tecnológicas, adotar uma abordagem mais agnóstica, que a gente chama, e focar no objetivo final, que é o hidrogênio de baixo carbono. Legal, até para não criar também um truncamento tecnológico, né? Você ficar refém de uma rota depois, né? E não ter, como você falou, privilegiar uma e não abrir espaço para outras que podem trazer o resultado final, que é o objetivo, né? E como é que está o Brasil hoje em relação ao mundo, em termos de tecnologia, financiamento, regulação para esse mercado de hidrogênio? O Brasil está muito bem. O primeiro ponto que eu queria lembrar é que o Brasil a gente já tinha um programa de hidrogênio. O Brasil já vinha investindo em pesquisa, desenvolvimento e inovação nessas rotas de hidrogênio. Então, a gente detém a expertise. A gente tem alguns projetos pilotos interessantes de hidrogênio, né? A gente já vem fazendo isso aí há mais de 20 anos. O Brasil já investiu mais de 200 milhões de reais. A gente tem centros de pesquisa de hidrogênio estabelecidos no Brasil. E isso é muito bom. O que a gente fez recentemente para incentivar mais esse processo? A gente teve algumas definições importantes de política pública. A primeira delas foi, finalmente, a gente completar a governança do Comitê Gestor do Programa Nacional de Hidrogênio, ter as diretrizes do nosso Programa Nacional de Hidrogênio, deixar claros os eixos a partir de quais eles vão se estabelecer. Mas isso foi importante, por quê? Porque a gente estrutura, dá esse arcabouço legal, isso é importante. O segundo ponto foi que no ano passado o Conselho Nacional de Política Energética estabeleceu uma resolução determinando ou indicando para as agências reguladoras do setor energético, a ANP e a ANEEL, que direcionassem verbas de PDI, que incentivassem o uso das verbas de pesquisa, desenvolvimento e inovação nas pesquisas relacionadas ao hidrogênio. E o Brasil tem um potencial muito grande, porque a gente tem os recursos naturais para a produção de hidrogênio. Todas aquelas rotas que eu falei, a gente tem esse recurso, já é uma vantagem tremenda em relação a vários outros países. A gente tem o recurso e a gente já vinha desenvolvendo capital humano, uma capacitação tecnológica. Então, isso coloca a gente em vantagem. E aí, qual é o eixo que a gente está avançando agora? O eixo normativo, né? Deixar claras alguns esclarecimentos regulatórios que eu acho que são necessários para destravar os projetos. E o eixo da cooperação internacional. Vou te citar alguns exemplos aqui na EPE. Os nossos estudos de hidrogênio azul e turquesa a gente fez em parceria com o governo do Reino Unido. O estudo de hidrogênio verde está sendo feito em parceria com a GIZ, que é uma instituição do governo alemão. A gente tem no Fórum Brasil-Estados Unidos de Cooperação de Energia, a gente tem um dos itens, é justamente a cooperação para hidrogênio de baixo carbono. E recentemente eu estive na Noruega, justamente explorando essas potencialidades de sinergia entre o Brasil e a Noruega, que tem estratégias muito similares
às do Brasil. A gente pode dizer o quanto o hidrogênio produzido no Brasil e que deve ganhar mais escala, ele é competitivo em relação a outros países. E também uma coisa comum da gente ver são as pessoas falando da expectativa, né, e da possibilidade do Brasil exportar hidrogênio, até porque vai haver uma demanda maior na Europa depois de todos os acontecimentos e a necessidade deles de alcançarem metas ligadas à transição energética. Então, seria um pouco sobre isso, nossa competitividade e também o quanto que é possível da gente exportar em médio e longo prazo. Bom, como eu falei, o Brasil ele parte de um ponto de vantagem. A gente parte do ponto de a gente ter o recurso energético. Então, o Brasil ele é competitivo, ele tem um potencial para ser um grande player nessa nova indústria de hidrogênio, nessa indústria de hidrogênio do futuro. A gente, no último plano decenal de expansão de energia, a gente fez um levantamento dos custos de produção de hidrogênio a partir de cada rota tecnológica. E aí a gente tem aí cenários de evolução do custo. É claro que esse custo depende principalmente da rota tecnológica, então do quão mais barato fica determinada rota. E no caso do hidrogênio a partir do gás natural, por exemplo, a função do preço do gás natural, né? No caso do hidrogênio a partir da energia renovável, ele é muito função não só dos custos da tecnologia renovável, mas dos custos do eletrolisador, que ainda é uma rota que ainda está se desenvolvendo. Nos nossos cenários, o Brasil ele tem um potencial técnico muito grande de produção de hidrogênio. A gente contabilizou o potencial dos recursos energéticos nacionais e a gente chega aí a um potencial de hidrogênio que passa 1,8 gigatoneladas por ano, mas isso é um potencial técnico. Qual que é a parte que eu faço? Não quer dizer que a gente vai produzir isso tudo. Quer dizer que se a gente direcionasse todos os nossos recursos energéticos para a produção de hidrogênio, até 2050 a gente consegue chegar nesse montante. Agora, mesmo que a gente coloque, mesmo que a gente só consiga chegar a 5% disso, isso já coloca o Brasil em vantagem. A gente já coloca o Brasil como um player importante desse mercado de hidrogênio, somando o nosso potencial de recursos e o fato de a gente já ter aqui uma capacitação importante. E aí a gente tem que pensar também em como que a gente usa isso, não só para exportar, mas realmente vários dos projetos que estão sendo divulgados, eles já declaradamente têm um cunho voltado para a exportação. É importante, vários países estão declarando que querem comprar esse hidrogênio, então esses projetos vêm para isso, mas a gente quer também observar o potencial do Brasil, além da exportação, para o nosso mercado nacional. A gente até comentou, você já até praticamente respondeu as duas, mas é só para, de repente, fechar alguma coisa que tenha ficado em aberto. Uma delas que era para saber quais são as políticas públicas necessárias para desenvolver o hidrogênio no país. Você já deu um spoiler para a gente, né? Que a gente está contando aqui um pouco da questão do Programa Nacional de Hidrogênio, que foi definida a governança, e a gente vai ter um episódio específico para explicar um pouco mais desse programa. E você também mencionou a questão dos PIDs, mas de forma geral, existe mais algum ponto que você acha que precisa ser trabalhado em termos de política pública para esse setor? Bom, o Programa Nacional de Hidrogênio, e a Agnes vai falar melhor sobre isso, tem 6 eixos. A gente está avançando bastante em alguns deles. Eu acho que além do PDI e da cooperação internacional, um eixo que eu queria destacar é o eixo normativo. E a gente vem trabalhando na regulamentação, no esclarecimento de eventuais lacunas que os agentes percebam como importantes para fazer, lembrando ali da linha do projeto, né? Eles anunciam o projeto, aí você tem um MOU, aí você estuda a viabilidade daquele projeto. E o que a gente quer é que esses projetos que estão anunciados como estudo sigam para a fase que a gente chama de FID, né? Do Final Investment Decision. A gente quer que, de fato, os investidores comprometam recursos. Então, a gente está vendo tudo que a gente pode fazer para compreender e ajudar, né? E tornar essa decisão mais eficiente do ponto de vista do tomador de decisão. O fato da gente ter um programa coloca o Brasil em vantagem. A gente tem, quando a gente olha ao redor do mundo, né, vários países ainda não têm programas claros de hidrogênio.
O Brasil, vários estão em estágios de ainda desenvolvimento, mesmo na Europa. O Brasil já está no estágio avançado, a gente já tem uma política, a gente já tem projetos piloto de hidrogênio e agora a gente acha que a gente está muito bem, a gente tem certeza que a gente está muito bem posicionado nessa nova indústria. Um ponto que eu queria falar, antes que eu me esqueça, é o ponto da certificação. Hoje tem um grande debate, e isso é um ponto de atenção. Eu não chamaria de desafio, não, mas eu chamaria de ponto de atenção. A forma como a gente define o que é hidrogênio renovável é muito importante para alguns projetos saírem ou não. Lembra que lá atrás eu falei das diferentes rotas tecnológicas e você até complementou falando trancamento tecnológico. É muito importante que a gente esteja atento para as diferentes formas de certificação não representarem barreiras para o nosso hidrogênio. A gente tem projetos importantes aqui no Brasil que combinam diferentes rotas tecnológicas para ganhar escala, para ganhar economicidade, ou que combinam diferentes formas de suprimento de energia elétrica. E isso é um ponto de atenção, é como que o mundo vai acordar e definir a certificação do hidrogênio e a certificação do conteúdo de carbono no ciclo de vida desse hidrogênio. Também a gente já falou bastante disso aqui, até porque eu fiz a pergunta das cores, mas a gente falou aqui das principais fontes de energia para a produção do hidrogênio sustentável e quais são as oportunidades e desafios também para a produção de hidrogênio que não são por fontes renováveis. Você comentou até um pouco da possibilidade de produção de hidrogênio com baixo teor de carbono. Enfim, quais oportunidades e desafios, né? O que precisa ali para que, de fato, isso não haja uma dificuldade para o hidrogênio sustentável, para colocação em mercado? Bom, como que a gente está vendo isso no Brasil, no nosso planejamento energético? A gente vê as renováveis como um grande blue chip para o hidrogênio, mas o gás natural e até a fonte nuclear são muito importantes para a construção de mercado. De novo, se coloca do ponto de vista de quem vai usar esse hidrogênio. Se você não tiver garantia de produção de hidrogênio, como que você compromete a sua planta produtiva para usar esse combustível? Né? Imagina que você quisesse comprar um carro a célula combustível hidrogênio no Brasil. A primeira coisa que você ia parar para pensar é, olha, eu tenho hidrogênio para isso? O industrial, quem vai usar o hidrogênio, ele faz a mesma coisa e ele faz isso num cenário de longo prazo. A gente precisa, para construir esse mercado de hidrogênio, pensar de um ponto de vista estratégico, começando com gás natural e nuclear, que são muito relevantes, são tecnologias já conhecidas, e no longo prazo migrando para esse hidrogênio renovável. Nesse sentido, o principal ponto de atenção é justamente a gente garantir uma neutralidade tecnológica nas nossas escolhas, nas nossas políticas públicas, esse foco que a gente combinou no hidrogênio de baixo carbono, para a gente poder, de fato, avançar na construção de mercados e pensar, a gente vem falando na EPE, pensando num ponto de vista de sistemas energéticos, ou seja, a gente não precisa, e agora a segurança energética está muito na moda, né? Mas a gente já vinha falando de segurança energética e planejando esse nosso futuro como um grande sistema que combina as diferentes fontes de energia, combina os diferentes atributos de cada fonte para trazer uma energia limpa, acessível e segura. Queria agradecer muito a sua participação, essa explicação bem detalhada para a nossa audiência, e é sempre um prazer conversar com você. A gente sempre aprende um pouquinho mais, é bem importante essa oportunidade de falar com você. E ficamos abertos para próximas conversas. Obrigado, diretora. Muito obrigada, até a próxima. E este foi mais um podcast da Megawatt. Até a próxima, pessoal!